Pai do Senhor a todos, que eu vos falo aqui o presbítero irmão Eliseu, e vamos fazer aqui a escola dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 6. Espero que o áudio esteja bom, chegando aí a vossas casas. Vamos falar hoje do tema "E deu dons aos homens", né? Eu espero que os irmãos tenham conseguido acessar. Tentamos fazer da melhor maneira possível. Espero que o nosso irmão Felipe aí, caso nos ajude aí, nos auxilia, copiando o link aí pro grupo, né? Deus abençoe a todos. Vamos falar aqui do tema, né? O textual dessa lição nesta manhã. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. Verdade prática da lição. Os dons são dádivas, né? São dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la, né? Então, temos aqui um compromisso, né, de estarmos aqui na terra fazendo o ídolo do Senhor Jesus, e o Senhor nos deu dons, né? Você que tem um dom de profecia, você que tem um dom de revelação, dom da palavra, dom das ciências, né? O Senhor nos deu para quê? Para nós usarmos. Usarmos para quem? Para as pessoas, não para você, né? Então nós estamos fazendo uma breve introdução que o dom que Deus te deu não é teu, é meu. E o dom que o Senhor me deu não é meu, é teu. Amém? Deus abençoe. Você que está sintonizado aí na live aí, né? Na nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 6. Vamos começar a lição aqui. Primeiro tópico. Estamos fazendo a live, né? Ainda nesse domingo foi liberado o culto, né? 25%, mas já tínhamos programado a live, né? Então nós vamos cumprir a live, uma programação como já estava programada aqui na nossa igreja, ok? Assim que domingo que vem estaremos com certeza no presencial aí, né? Deus abençoe você que está nos assistindo. Vamos lá. Primeira lição, tópico 1. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo, que opera, né, através dos crentes para o bem comum. Neste trimestre estaremos estudando os dons de Deus, dos pensados na igreja, né, dons dispensados à igreja, para que com a graça e o poder ele proclame o evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, né, dos dons divinos, subsidiados pelo Espírito Santo, que chegue à unidade. Então nós vamos falar aqui hoje, né, dos dons que o Senhor deu, dos dons que o Senhor deu à sua igreja, né, para que seja manifestado a sua honra, a sua glória, né, na onde for usado o seu dom. Lembramos bem que o dom não é seu, é uma dádiva, é um presente de Deus para você, tá bem? Então, no primeiro tópico. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico My Life nos mostra que a palavra hebraica significa dádiva, né? Então, na palavra hebraica dádiva, a origem dessas palavras estão na raiz hebraica. Natan significa Natan, né? O que significa Natan? Significa o quê? Significa dar. Então a palavra Natan, né, no hebraico, significa dádiva, que significa dar, ok? Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos, concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia os dons divinos não estavam acessíveis ao povo, né? Naquela época, nem todo mundo profetizava, nem todo mundo falava, né, ou recebia mensagem da parte do Senhor, né? Então, quem recebia?
eram os reis, profeta, né? Profeta Natan, profeta Eliseu, profeta... Então, tinha naquela época quem recebia para a mensagem do Senhor para falar com o povo. Assim diz o Senhor, Ezequiel, né? Assim diz o Jeová, assim diz o Senhor. Então, hoje não. Hoje você tem um dom. Eu tenho um dom, você tem um dom. Dom de profetizar, dom de revelação, dom da palavra, dom da ciência, dom da cura, né? São vários dons, mas um só Espírito, né? Prossigamos. Então, parte 1. No Antigo Testamento, né? Vamos falar um pouquinho aqui, desse tópico aqui, que eu marquei aqui, vamos lá, né? O que é que ele fala aqui para nós? Ó, no Antigo Testamento, lembramos, irmãos, que no Antigo Testamento foi escrito no hebraico, né? Então o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico. Algumas partes, como Daniel, Esdra, foi escrito no aramaico. Então, na sua totalidade, né, praticamente quase todo o livro do Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico. Algumas partes, como nós já citamos, em aramaico, o livro de Daniel e o livro de Esdra. Ok? Esta essência de Deus, né, de dar, está lá em João, né, 3,16. E Deus deu o quê? Seu Filho amado unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor já deu seu exemplo físico. Ele deu seu próprio Filho. É o dom de dar. Chamada de Abraão, né? Gênesis 12. Sai da tua parentela, eu te darei, né? Eu te farei pai das nações, pai das multidões. Então, o nosso acervo falando um pouquinho aqui ainda do Velho Testamento, ele tem que ser com qualidade, né? Os professores que estão nos assistindo, os irmãos que gostam de comprar livros, né, e ter seu acervo, é importante que você tenha o seu acervo com qualidade, não com quantidade. Ah, eu tenho aqui 1000 Bíblias, eu tenho aqui 1000 livros, tal. Não é isso, né? É importante os irmãos lembrarem que nosso acervo tem que ter qualidade e não quantidade, né? Livros bons e dicionários bons. Então você tem um livro, né, que seja simples, mas que seja bom para você, para o seu livro espiritual, né? Às vezes o livro fala de Jesus, mas nós temos que tomar muito cuidado, né? Quando nós compramos alguma coisa, o que fala do Espírito Santo, o que fala de Jesus, o que fala do Senhor, né? É o Pai, Filho e Espírito Santo. Se o livro não falar da Trindade, só falar de Deus, ou só falar de Jesus, num momento nenhum cita, né? Eu estou acrescentando aqui, nesta manhã que o Espírito Santo está me dando palavras, que só fala de Jesus, mas não fala de Deus, não fala do Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória ao Senhor, né? Mas nós podemos esquecer da Trindade, a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe você que está ligado na nossa live, né? Que vos fala aqui o presbítero Eliseu, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Vamos prosseguir. Então, quando Deus dá, né, um dom, né, temos que ser um canal. Que canal que é esse? Canal de bênção, né? Se Deus dá um dom para você, é para ser usado, não é para guardar, né? Então, Deus deu um dom para ser uma bênção. Sejamos usados para abençoar quem? Os outros, né? Como eu falei bastante aqui, nós temos que usar o nosso dom para quê? Para abençoar as pessoas, né? Podemos citar aqui do contexto que Daniel, né? José na cova dos leões, Daniel na cova dos leões e José, né, quando era preso. Dom da revelação, do padeiro lá, do copeiro, mor. Então, ele podia ter guardado para si, mas não. Ele usou o que Deus deu para ele para, né, benefício ao outro. Após 3 dias, os irmãos conhecem a história, né, que não conhecem, vai ler lá para conhecer um pouquinho. Não temos aqui o tempo hábil para destrinchar aqui esse caminho, também não é nossa intenção nesta manhã. Nossa intenção nesta manhã e deu dons aos homens. Então, o dom que Daniel tinha, o dom que José tinha, Deus deu, mas para ele não, para ser usado para abençoar as outras pessoas, né? Então vamos lá. Agora o Novo Testamento. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com um diferente significado em relação ao verbo grego
dom. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4,15, nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, né? Ministre a cura aos doentes, proclama a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto, né? Então hoje você tem acesso direto de Deus. Não precisa levar a sua oferta até o sacerdote, o sumo sacerdote, para ele entrar nos atos dos atos, que conhece bem, quem gosta de comunicar sabe o que eu estou falando, né? Você que está nos assistindo, que não conhece muito, venha à nossa igreja, compareça. Hoje à noite estará já aberto, né? A igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, setor 6. Fica aqui na região do Jardim Guaimbu, na rua Venâncio Paulino, né? Paulino Venâncio, número 34. Tá bom? Seja o nosso convidado de honra nessa noite. Então vamos prosseguir aqui a parte 2, ó. Quando andamos perto de Deus, né? Quando andamos perto de Deus, Ele nos coloca ajudar e não ajudar. Por exemplo, ó, quando eu estou andando perto de Deus, nós colocamos a ajudar as pessoas, né? E não nos ajudar. Ah, eu tenho um dom, eu vou usar esse dom só para mim. Não é isso que eu quero dizer, né? Então, quando andamos perto do Senhor, com o Senhor, né, é para eu ajudar as pessoas, tá? Então, fica bem claro aqui, ó. Quanto mais distante eu estiver de Deus, mais insensível eu fico. Quer dizer, quanto mais eu estiver distanciado do Senhor, da igreja, mais insensível eu fico. A quem? Aquele irmão que está passando fome, aquele irmão que está precisando de oração, o irmão que está desempregado, o irmão que está precisando de uma porta de emprego, ou pagar seu aluguel. Então, olha só que interessante. Quanto mais distante eu estiver de Deus, mais insensível eu fico, né? Fico mais... Eu não estou entendendo minha letra, né? Olha só. Mas é assim mesmo, né? Assim. Quanto mais sensível eu fico, mais sangue sujo eu sou. Então, eu tenho que ter o sangue limpo, né? Quanto mais distante do Senhor, mais o meu sangue fica sujo, né? Com a podridão, com a inveja, com a discórdia, e assim vai com a contenda, né? Mas olha só, diz o que eu ganho com isso, né? Então essas pessoas falam assim, o que eu ganho com isso? Né? Ajudando as outras pessoas, ou ajudar uma pessoa, né? O que eu ganho com isso? Né? Fica insensível, né? A pessoa fala, o que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que eu levo? Né? Misericórdia. Então no Novo Testamento nós temos que tomar muito cuidado, né? Atos 20, 35. Mas bem-aventurado a dar do que a receber. Então aqui fala que bem-aventurado a quem? A dar do que a receber. Está escrito aqui, Atos 20, 35. Então a pessoa que é insensível, ela só pensa nela, né? Não, o que eu vou ganhar? O que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver. Minha barriga está cheia dos outros que se explodem. Misericórdia, né? Não é assim. Não é assim que o Senhor está nos ensinando, né? Então, a observação. Os dons que Deus te deu não são para você, né? São para mim, né? Os dons que Deus deu para você, né, são para mim. Agora, os dons que Deus me deu não são para mim, são para você, ok? Você entendeu isso? Então você que tem um dom disso, dom daquilo, né, seja qual for o dom que Deus te deu, não seja insensível, seja amoroso, seja sensível às necessidades humanas da sua igreja, né, aonde você congrega, né? Quem está precisando de uma palavra, se Deus te usou para usar uma palavra de exortação, você exorta. Se for uma palavra de consolação, seja consolada a pessoa, né? Ou para uma palavra de edificação, amém? Vamos prosseguir aqui a parte 3. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, né? A gente não tem dificuldade de falar em público, né? Nossa carreira aí de professor do estado aí há 18 anos já, mas às vezes nós ficamos um pouco inibidos, né, a falar a live assim, parece que não estamos vendo os amados, né, não estamos vendo os irmãos, mas estamos prosseguindo aqui, ó, Felipe Cais, o nosso subtendente aqui,
Está nos seguindo. Deus abençoe, irmão Felipe Cais e sua esposa, irmã Thaisa. E os demais irmãos que estiveram nos assistindo, Deus abençoe a todos. Amém? Vamos prosseguir. Então a parte aqui 3, uma dádiva para a igreja, né? A fim de sermos mais didáticos, eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto com 3 categorias principais: dons de serviço, né? Dons espirituais e dons ministeriais. Ok? Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas a Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação apenas um recurso, né, didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los como para encorajar. Então, o apóstolo Paulo, ele encoraja os irmãos: olhem, busque o dom do Senhor, busque as dádivas de Deus, né? Busque o batismo com o Espírito Santo. Hoje é difícil, né? Nessa atual pandemia, já estamos aí mais de um ano praticamente, né? Quase um ano, já que se completou agora em mês de março, né? Essa pandemia. Será que tem pessoas preocupadas em buscar o batismo com o Espírito Santo? Será que tem pessoas preocupadas em usar o dom que Deus deu? Que seja onde for, na life, seja onde for, na igreja, nas casas, aonde for Deus te usar, seja usado. Deixa Deus te usar, não queira usar Deus, né? Então o apóstolo Paulo, ele encorajava os irmãos a buscar, né? A encorajar os irmãos, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo, né? Sem dúvida, né? Antes dessa coisa da pandemia, a gente estava fazendo até cultos ar livres, né? Fizemos, se não me engano, talvez 2 ou 3 cultos já desde esse ano, né? Nosso pastor Mauri Ferreira, e juntamente com a equipe, né? Com o pastor Agnaldo, os irmãos do evangelismo, da missão, estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando. Então os dons espirituais são para ser usados, não é para guardar no cofre, não é para guardar dentro do bolso. Não, eu vou usar quando eu quiser, não. Nesta lição, nesta manhã, você está aprendendo que deu Deus dons aos homens. Para quê? Para ser usados, né? Não para ser guardado no cofre, né? Ou para dizer, não, eu tenho 9 dons. Grande coisa, né? Se não tiver sendo usado por Deus, né, não serve para nada. Deus te deu dons para ser usado para as pessoas, ok? Bem, vamos prosseguir. Então vamos lá. Aqui sim. Ó. Destacamos aqui, observação no tópico 2 ainda, né? No Novo Testamento, tá bom? Destacamos, os dons são dados para cada um para ser útil e deve ser usado para a glória de Deus e edificação do corpo de Cristo e o aperfeiçoamento dos santos, né? Isso é importante porque na Bíblia está escrito que e Deus dons para nós, para o quê? O aperfeiçoamento dos santos, amém? Prosseguimos aqui, a parte 3, vamos ler a parte 3, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Uma dávida para a igreja, essa divisão somente é didática, a arte de ensinar os dons do serviço. Então nós acabamos aqui o tópico 3, nós vamos aqui para os dons, né, de serviço e dos ministeriais. Então vamos dons de serviço ministeriais. Os dons de serviço espirituais ministeriais. Dons relacionados ao serviço cristão, o apóstolo Paulo nos adverte, né, que nos ensina que lembramos que o melhor do corpo de Cristo, né? Lembrar o que é melhor do corpo de Cristo. Então ele está falando aqui os membros, né? Então você imagina se eu fosse a orelha e não quisesse ouvir o que você está falando. Eu vou tapar minhas orelhas, não, eu não vou te ouvir. Como que eu vou entender? Ou se a minha mão fala, não, pega o pão, né? Aí você fala assim, não, eu não vou pegar o pão. A mão fala, não vou pegar, não quero pegar. Você vai passar fome, né? Então, cada membro da igreja é importante para nós, né? É importante para a igreja. O pé não pode falar para o corpo, né? Eu não vou, né? Você imaginou
você quer ir para a igreja, o seu pé fala, não, eu não vou hoje, eu não quero ir hoje. É irônico, né? Mas não é assim, né? Nós somos uma unidade, né? Se a mão está sofrendo, o corpo está sofrendo, a cabeça está sofrendo, os membros estão sofrendo, né? Se o pastor não está doente, não está bem, os membros da igreja não estão bem, né? Porque o pastor faz parte do corpo, né? Ele é o anjo da igreja, né? Ele é o sacerdote da igreja naquele momento. Então, nós somos cooperadores, lavouras e edifícios de Deus. Como cooperamos com os talentos que Deus nos deu? A vocação, o chamado, a chama que arde, né? E os diversos dons nas diversas áreas. Vamos ler aqui? Ó, eu vou ler aqui juntamente com você 1 Coríntios capítulo 3, né? Então vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Olha aqui que nós estamos falando. Porque dizendo eu sou de Paulo, e o outro, eu sou Apolo, porventura nos seus carnais, né? Como eu estava falando aqui, né? Deus dá dom para vem planta, outro vem rega, e quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus, né? É o Senhor. Aqui também o versículo 8, né? Ainda no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, olha só o que diz. Ora, o que planta, o que rega, só um, né? Mas para cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então nós somos a lavoura, né? Às vezes uma pessoa pode falar assim, não, essa igreja aqui só está grande aqui, cresceu porque eu evangelizei, né? Misericórdia, né? Seja humilde, meu irmão, né? Seja humilde, minha irmã, né? Se você é usado no evangelismo, se você é um evangelista e está ganhando almas, glória a Deus, né? Lá em Provérbios fala que, né, quem é sábio é o quê? Ganha almas. Então quem é sábio ganha almas, tá bom? Vamos prosseguir aqui, né? Temos muita coisa ainda para falar. Então vamos aqui, ó. Nós falamos aqui os dons relacionados ao serviço cristão, né? O corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende de outros para exercer sua função na igreja. Necessitamos um dos outros para o fortalecimento da vida espiritual, comunhão em Cristo, né? Então aquilo que nós acabamos de falar antes de ler, né? A mão tem que estar de acordo com a tua mão. As mãos têm que estar de acordo com a minha boca. Então um membro nunca vai ser autossuficiente melhor que o outro, né? Eu posso, eu faço, não. Nós temos que ter a unidade, o amor, a mansidão, né? O carinho e ser sensível, né, ao ouvido que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Conhecendo os dons espirituais, né? Acerca dos dons espirituais, não queremos, irmão, que seja o quê? Ignorante, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Os dons listados em 1 Coríntios capítulo 12 são a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento do espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Aleluia. Então, apesar de as manifestações sobrenaturais pertencem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial em Coríntios, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais, né? O que ele está falando aqui, né? Que essa igreja aqui, ela tinha que conhecer, por exemplo, uma pessoa que traz uma palavra. Não, será que é de Deus mesmo? Vamos verificar, vamos entender, né, a parte espiritual. Então, ele queria que a igreja que não fosse, né, uma pessoa assim, ignorante no assunto, né? Que cada um chega aqui e fala, o Genésio aceitou Jesus e foi para a cruz. Não, Jesus morreu na cruz, né? Então nós não podemos ser ignorantes da palavra, nós temos que conhecer a palavra, né? Viver a palavra, conhecer a palavra, amar a palavra, praticar a palavra, né? Então aqui no momento que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, ó, uma característica predominante em Coríntios, segundo um comentário Bacon, né, da CPAD, era uma vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Então aquele povo ali, né, ele tinha uma idolatria muito forte, né? Se alguém chegar a falar para você hoje no Gaiboó, eu comprei uma latinha lá no mercado, rapaz, é uma
bênção, ou um milagre. Não, isso é idolatria. Tudo aquilo que eu coloco na minha vida ou no meu coração é idolatria. Uma música, um ídolo, um time, seja o que for, né? Vamos acrescentar aqui, ó, essa parte aqui, ó. Conhecendo os dons espirituais, 1 Tessalonicenses 4:13, né? Vamos ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ó. Dentro desse texto que nós estamos lendo. Não quero, pois, irmãos, que seja ignorante acerca dos dons que os já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Né? Então, o que ele quer dizer? Ó, Deus quer que nós crescemos no conhecimento, né? Não sejamos, nossa, eu jejuo todo dia, toda semana, todo mês, eu oro 24 horas por dia, mas não conheço as escrituras. A palavra vem, ouvir vem o que? Da escritura, a palavra de Deus, né? O conhecimento. Não é só orando, jejuando, não, faz parte. Mas eu tenho que ter o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra, né? Então ele fala aqui, ó, no conhecimento seguimos para a maturidade. Nós temos que ter maturidade, pois o que falamos, ensinamos aqui tem ou terá o que? O efeito eterno. Então o que você prega, o que você ensina, o que você fala, né, não é passageiro. Se eu estou falando que o livro da vida, que tem lá, que o seu nome está escrito no livro da vida, o que significa? Eternidade. Então se você morrer hoje, eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que eu esteja morto, mas eu sei que eu vou ressuscitar naquele dia, né? Primeiro, quem vão ressuscitar? Os mortos. Então eu tenho que crer, né? Eu tenho que ter maturidade. Isso que já morreu, morreu sem salvação. Não, se ele for uma pessoa evangélica, ou se ele for uma pessoa que já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, eu tenho que ter maturidade que ele está bem. Ele está guardado com o Senhor. Amém? Então, conhecemos os dons espirituais, como nós já lemos aqui, que Deus nos quer que recebemos o quê? O conhecimento, que crescemos no conhecimento, né? E seguimos o quê? Para a maturidade. Não sejamos ignorantes aos que dormem, né? Os que já foi, né? Pois que falamos, ensinamos, tem muito a ver, né? E terá um efeito aqui, a vida eterna. Ó, não somos sensacionistas ou sensacionistas, né? Pois acreditamos que os dons são para a igreja de hoje. Então, vamos dizer, essa palavra aqui, sensacionista, né? Eles criam que o poder, os dons espirituais, é somente naquela época. Somente naquela época, naquele tempo. Não são para a igreja de hoje. Errado, né? Eu acredito, eu creio que todos os irmãos que são da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, são pentecostais, e acredita em quê? Que os dons são para a igreja atuais, são para hoje. Por quê? Porque nós necessitamos de uma exortação, nós necessitamos ser edificados, nós necessitamos sermos consolados, né, pela palavra. Amém? Então, ó, mas nós não desprezamos o fruto do Espírito, ok? Que está escrito onde? Lá em Gálatas 5:22, né? Então, temos que ter o caráter cristão, né? Temos que ter o caráter cristão. Ó, não devemos olhar para alguém e medir... isso aqui é interessante, irmãos, né? Tá tendo a lição, tá? Eu olho para o irmão e olho assim, não. Nossa, aquele irmão ora, jejua, dá uns pulos ali, fala glória. Não é assim que você mede a espiritualidade do irmão. Não é pulando, não é gesticulando, né? Fazendo malabarismo. Não, não é isso. Como nós podemos entender com uma pessoa espiritual? Olha aqui. Não devemos olhar para alguém e medir sua espiritualidade de tantas línguas que ele fala, né? Ou fala pelo dom, ou pelo dom que ele se manifesta. Carisma é importante. Olha só, carisma é importante. Mas o que você e eu, nós temos que ter é caráter, né? É como se diz muito na igreja, aquele que compra e paga, aquele que faz voto e cumpra, né? Ou cumpre, ok? Temos que ter personalidade de Cristo, né? Nós temos que ter um caráter cristão. Nossa, o irmão Eliseu fala bem, o irmão Eliseu prega bem, nossa, o irmão Eliseu é bastante comunicativo. Muito bom ser carismático,
Mas isso não leva a nada. Nós temos que ter o caráter cristão, caráter. É importante o caráter. Hein? Então, ó, agora o caráter é mais importante. Vivemos em geração que valoriza mais o carisma que o caráter. Como que está a geração hoje? A geração, ela valoriza mais o carisma do que o caráter. Totalmente errado, né? Aí eu vou para aquela igreja que o pastor pega na minha mão e fala comigo todo o culto. Será que ele ora por você? Será que ele jejua por você? Será que ele está preocupado com a sua alma, com a sua vida? É isso, né? Ser amigável é muito bom. Ou como dizem em outras palavras, bondoso, amistoso, social. Mas tem que ter o caráter de Cristo. Tudo bem? Então, sempre que falamos da idolatria, é importante lembrar que o ídolo não é uma imagem, mas sim tudo aquilo que ocupa o lugar do coração, né? Então, eu já falei aqui, ó. Se o dinheiro ocupa no coração, um espaço no meu coração, isso é idolatria. Se eu coloco a minha esposa, nossa, minha esposa é linda, né? Nossa, mais bonita da face da terra. Se eu coloco ela no meu coração, estou idolatrando a minha esposa, meus filhos, ou meu carro novo, do ano, seja o que for. Tudo aquilo que ocupa um espaço no seu coração é idolatria. Amém? Às vezes a gente fala de idolatria, muita gente vai falar, é ídolo, né? Não. Então o nosso Deus não exige só prioridade. O que ele exige? Exige exclusividade. Você entendeu? Então o nosso Deus, ele não exige só prioridade. Ele exige exclusividade. Nós temos que ser exclusivo de Deus e Deus ser exclusivo nosso. Muitas pessoas dizem, se eu der muita liberdade. Aqui é outra parte importante, né? Eu estou lendo aqui as observações, irmão, né? Mas aqui está dentro da lição. Ó, eu estou lendo aqui a parte acerca, né, dos dons espirituais aqui, que ele fala assim, ó. Em Corinto precisava ser ensinado de forma correta, pois a existência dos dons e sua utilização dentro do culto e fora dele, né? Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada, né? A Bíblia traz ensinos corretos sobre o uso de dons. Se há distorções nessas esferas, essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta, que a Bíblia diz, e isso contribui para o surgimento de fanatismo religioso, a corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e muitas heresias. Portanto, o ensino correto da Escritura nos orienta de forma adequada da utilização de dons e previne o surgimento de práticas e condenáveis no culto. Aqui, aquela parte que fala, né? Vou entrar muito na idolatria, né? A igreja que, olha, eu vou te vender uma vassoura santa. Essa vassoura é santa. Você vai varrer todos os pecados da sua casa, né? Um exemplo que eu estou dando, né? Ou você vai varrer todo o demônio da sua casa. Não, não é bíblico. É o que nós acabamos de falar, né? Por isso que nós aprendemos em Coríntios capítulo 12, que fala acerca dos dons. O que é? Só expulse o demônio em nome de Jesus, né? Teve uns dois camaradas na Bíblia aí que foi imitar Paulo, né? O demônio pegou e deu um couro nele, deixaram eles nus, né? Eu conheço Paulo e conheço Jesus, vocês não, bateu nele, levou um couro, amém? Então essa parte aqui está nos ensinando a termos a distinção, né? Como é ser um crente numa igreja alicerçada na palavra, né? Olha, eu vou te dar esse óleo aqui, você sai ungindo tudo que é porta por aí, né? Tudo que é portas, cada cômodo da sua casa você unge. A Bíblia nos diz, nos ensina, nos adverte o quê? Que quem está enfermo, chame os presbíteros. Os presbíteros têm a unção, a autoridade de Deus para ungir, né? Eu estou dando alguns exemplos que nós acabamos de ler aqui, né? Vamos falar aqui, que muitas pessoas são fanáticas, né, religiosas, e acabam entrando na corrupção de movimentos estranhos e de muitas heresias, amém? Então damos uma pincelada aqui, uma parte que fala da idolatria, né? Às vezes a pessoa não tem um ídolo em casa, né? Não é estátua, que não anda, que não fala, mas idolatra seu filho, idolatra sua esposa, idolatra seu carro novo, seus carros zero. Tome cuidado, amém? Vamos prosseguir aqui. Deixa eu ver aqui.
Tá. Deus abençoe você que está nos assistindo, né? Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 6. Vou falar mais um pouquinho aqui, né? Você está gostando da nossa live? Dê um like aí, dê um coração aí, um tijinho, ok? Né? Estamos aqui fazendo a palavra de Deus. Espero que estejam possando passar para você aquilo que necessitamos passar. Em 1 Coríntios 14:40, vamos ler? 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14:40, olha o que nos diz aqui. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Pode fazer as coisas, irmão. Não tem problema não. Estamos fazendo a live em casa, né? Nós estamos na igreja. A igreja está tendo um trabalho de oração, né? E não queremos atrapalhar o trabalho de oração. Então nós estamos fazendo a live em casa. Mas somente nesse domingo. Se Deus assim permitir, né? Os irmãos, o professor, a professora que estará ministrando na próxima aula, estará fazendo na igreja, né? Já foi falado que pela liminar, né, no Supremo Tribunal Federal, que as igrejas podem voltar com 25%. Amém? E assim nós podemos fazer lá o culto, a lição lá na igreja na próxima lição. Então, voltando aqui para a lição, ó. Pois quando Deus opera, não vira bagunça. Então por que eu li? Faça tudo com ordem e decência. 1 Coríntios. O Paulo escreveu, né? Quando Paulo escreveu aqui, capítulo 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, faça tudo com ordem e decência. Alguém pode falar assim, mas por isso que eu não dou muita liberdade, né? Mas liberdade vira bagunça. Como pode ser? Se Deus está operando, como pode ser bagunça? Você não está entendendo, né? Então, você não sabe nem o que você está falando. Porque se é bagunça, é do homem. Nós vamos falar aqui um pouquinho, ó. Primeiro, o que ocorre na mesma igreja, numa igreja local, tá? Ok? Presta atenção. 3 origens. Primeiro, é Deus. Segundo, o diabo. E terceiro, o espírito humano, a emoção humana. Então, se é Deus, né? Mesmo que saia da liturgia, eu tenho que cantar os 3 hinos, fazer leitura oficial, né? Depois os departamentos louvam. O que eu quero dizer, meu amado? Se é Deus que operou, nossa, mas o irmão já começou a pregar ali naquele momento, era para cantar um hino. Irmão, se é Deus, mesmo que saia da liturgia, mesmo que saia daquela, como diz, do costume da igreja, o que vai fazer? Vai fazer bem, se é Deus que está falando, né? Vai trazer o quê? Edificação para a igreja. Eu mesmo, quantas vezes já presenciei irmão que foi dar uma saudação antes da palavra e Deus usou o irmão para falar com a igreja, né? Sentimos a presença de Deus. Então Deus quando fala, né? Não importa a ordem. Deus só fala quando prega. Aonde está escrito isso? Né? Está escrito aonde? Deus não tem uma ordem, né? Então ele sai da ordem da liturgia, mas se é Deus que está falando, é edificação da igreja, né? Faz o bem. Primeiro, então, se é Deus, mesmo que saia da liturgia tradicional, vai fazer bem. Vai fazer o quê? Edificação. Passa aqui não. Dolores, não acredito. Tá passando a Dolores aqui, viu? Amém? A minha sogra. Vai sair na gravação. Mas fazer o quê? Se é algo que procede do maligno, tem que sair em nome de Jesus. Então, se é do diabo, tem que sair em nome de Jesus, né? Amém? Então, vamos lá. Terceiro, agora se é algo do espírito humano, né, da emoção, qual é a solução? A solução é falta de ensino, né? É falta de ensinar a palavra com graça, com unção e com verdade, né? Isso é importante, né? É ensinar com graça, com verdade. Amém? Vamos prosseguir aqui. Por isso que a igreja de Corinto precisava ser ensinada, né, de forma correta sobre o quê? Sobre os dons, né? Sobre os dons, amém? Vamos prosseguir. Que horas são? Bom,
acerca dos dons, nós já falamos aqui, ok? O propósito do Senhor conceder à igreja, segundo a Bíblia, do Estudo Pentecostal, são, em primeiro, capacitar o povo para o serviço cristão, segundo, promover o crescimento da igreja local e terceiro, desenvolver a vida espiritual do discípulo. O Senhor deu à igreja ministros para servir com zelo, né? O ensino do Testamento acerca desse ministério está ligado à concepção evangélica do serviço. Jamais expectativa caracteriza sacerdotal no Antigo Testamento. Então, lemos aqui, vamos prosseguir aqui. Amém? Espero que vocês estejam gostando aí. Participem, né? Compartilhem. Os dons são importantes. Um argumento utilizado para sensacionalistas ou sensacionistas, né, que nós acabamos de falar, defende erroneamente que os dons espirituais cessam no primeiro século. É aquilo que nós acabamos de falar, né? Não vamos falar de novo, né? Eles achavam que era somente naquela época. Errado, totalmente, né? Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar esse assunto com os crentes de Coríntio, que estavam supervalorizando alguns dons em determinado e reprimindo, né, os outros. Precisamos resgatar a noção do serviço de Jesus que ensinou o Evangelho, pois todos os dons são diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja. Amém? Temos diversidade de dons. O que mais chama-nos a atenção é a lista de dons apresentada aqui. Então, o que chama a atenção aqui? A lista enorme de variações de dons, né? Mas para quê? Né? Para que serve? Né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala que não são só os novos dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, né? Mas simultaneamente a multiplicação, né? Então o comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses novos dons por serem adequados e que haviam que havia em Coríntios, né? Mas são enormes, um monte de variações de dons. E ele citou aqui esses novos dons, né? Para que compramos a lista de 1 Coríntios, Romanos, também Efésios. Veremos que outros dons relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja, né? Autossuficiente à humildade. Aqui, vamos ler aqui um pouquinho aqui, a observação. Então, acerca dos dons ministeriais, Efésios 4 e 12. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra ministério, ou para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4 e 12. Vamos ler? Efésios 4 e 12. Efésios capítulo 4, versículo 12. Aqui. Que nos diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para a edificação da igreja, né? Deus sempre ele está nos aperfeiçoando, amém? Para a edificação da igreja. Então, ou dos santos, né? Mesmo, né? Da pessoa. Então, Efésios 4 e 11. Vamos ler? Efésios 4 e 11. Ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? Ok? Podemos comparar com 5 dedos da mão. Ó, isso aqui é muito interessante. Isso aqui até a irmã Nilma vai achar engraçado, essa parte aqui que nós anotamos aqui. Presta atenção, irmã Nilma. Ó, nós vamos comparar Efésios 4 e 11, acabei de ler. Podemos comparar os 5 dedos da mão. Primeiro dedo, o apóstolo Paulo, porque é o único dedo que toca todos os outros. Ó, se você perceber, ó, ele toca todos os outros, tá vendo? Esse já não consegue tocar, ó. Então, primeiro dedo, o apóstolo Paulo, porque é o único dedo que podemos tocar os outros. Assim é o ministério apostólico, toca todos os ministérios. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Esse dedo aqui, irmã Nilma, ó, indicador. O profeta, né? Esse aqui é o profeta. Assim diz o Senhor, não é assim? Só que quando você falar assim diz o Senhor, tem 3 apontados para mim. Então, a mesma misericórdia que tem para você, tem para mim, ó. São 3, ó. 1, 2, 3 apontados para mim. Assim diz o Senhor, né? É bom falar assim diz o Senhor, mas nós temos que entender que tem 3 voltados para mim, tá vendo? Então, vamos prosseguir aqui, ó. O profeta é um indicador. Como os profetas eram usados assim, diz o Senhor, não podemos esquecer que a mesma misericórdia que o outro precisa, ele também precisava, ou ele também precisa, né? Eu, no caso, o exemplo aqui que eu dei, eu. Terceiro, ó, esse dedo aqui, esse terceiro dedo aqui, né? O
intermédio, é o evangelista. Ele faz um intercâmbio, ele é um intermediador. Pode ver que ele ajuda, né? Pegar, né? Segurar. 4. Esse dedo aqui, ó. 4. Esse. O outro é o pastor. Olha só que coisa linda. Por que o pastor? Né? Coincidência é o dedo da aliança. Não é o dedo da aliança? Olha só. Né? Coincidência é o dedo da aliança. É fundamental, pois a igreja pode estar reunida 99%. O que eu quero dizer? A igreja pode estar 99%. Mas se o pastor não tiver, tá faltando alguma coisa, não tá? Com certeza. Tá faltando pastor, né? Então, se não tiver, faz falta, faz a diferença, né? O pastor faz a diferença, né? Então, o ministério aqui 5, dedinho. Esse é o ministério do mestre. Olha só. Dedinho quando queremos tirar algo de alguma coisa difícil. A gente não usa o dedinho, né? A gente usa o dedinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando alguém já leu 100 vezes o versículo, né? Então, você já ouviu alguém ler 100 vezes. Mas quando o mestre lê, nossa, eu não tinha esse ponto de vista. Eu não entendia desta maneira. Eu não sabia desta maneira. Eu não compreendia desta maneira. Eu não sabia desse jeito. Eu pensava de outra forma. Por quê? O mesmo versículo você já leu 100 vezes. Sim? Como o Salmo 23. O outro Salmo conhecido. Salmo 91. Mas um dia ele ouve um mestre explicando. Ele tira tanta coisa dali. Olha o dedinho tirando as coisas difíceis. Tudo isso foi dado como presente do Senhor Jesus à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, temos aí os dons, mas os dons são importantes. Primeiro, ministério não é para ser visto, é para ser servido. Amém? Então, o ministério, não, eu estou aqui, sou presbítero, sou diácono, sou evangelista. Não é para os outros ver você, é para você trabalhar na obra de Deus. Amém? Glória a Deus. 2. Diversidade de dons. Né? É certo que os dons existem, devem ser buscados e são para a igreja de hoje. Tem uma necessidade a igreja de hoje. Né? Autossuficiência e humildade. Né? Aqui nós vamos falar já no parte final. Ó, autossuficiência e humildade. Uma aguinha aqui é bom, né? Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus, não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-se e portar-se de modo arrogante ou autoritário no exercício dos dons mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use os dons de Deus que deu ao orgulho, visando a exaltação pessoal. Deus me usa poderosamente, né? Eu faço, isso acontece. É o que o Senhor está falando aqui, né? Ó, vou ler para você aqui, ó. A parte da pessoa humilde. Vamos ler? Provérbios 15. Vamos ler Provérbios 15? Provérbios 15, versículo 33. Ó. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Né? Então, diante da honra vai a humildade, a pessoa humilde. Né? Então, a pessoa, não, eu prego, eu falo, eu faço acontecer. Misericórdia. Cadê a humildade desse irmão? Cadê a humildade dessa irmã? Não, se eu faltar ali no culto, no ciclo de oração, ninguém prega, ninguém canta, ninguém dirige o trabalho. Engano teu, né? Tem que ser humilde. Portanto, não se usa o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use com o coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. 1 Coríntios capítulo 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor, 1 Coríntios, foi colocado entre o capítulo 12 dos dons e o 14 de línguas e profecia. Então nós vamos ler aqui, ó, o orgulho, Provérbios 16, versículo 18. Né? Vamos ler? Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, temos aqui orgulho, né? Tomar muito cuidado com o orgulho e tomar muito cuidado com o que você fala, o que você é, o que você diz.
né? Temos que ser humildes. Então nós temos aqui, encerrando aqui, o estudo dos dons de Deus aos homens é o amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à igreja. Esses dons são para nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo de multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Amém? Deus abençoe. Você que teve paciência de nos ouvir, paciência de nos assistir, né? Estamos aqui encerrando a live aqui. Eu espero ter passado para você, né? A primeira aula sempre é uma aula introdutória, né? Nós estaremos falando aqui no decorrer das lições, né? São 3 lições, normalmente são 3 lições, e haverá o professor ou professora nas demais lições, ou até mesmo o professor Eliseu que vos fala, estará ministrando mais algumas lições, né? Quero agradecer, né, ao pastor nosso da igreja, nosso pastor Amaury Ferreira, o pastor Aguinaldo, e o subtendente aí, o Felipe Cage, que está nos acompanhando, nos assistindo. Deus abençoe, irmão Felipe, a sua esposa, a sua casa, a sua família. E eu quero mandar um abraço a todos vocês. Vou encerrar aqui com uma pequena oração. Pai querido, Pai santo, eterno Deus, eu te agradeço, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, pelas bênçãos derramadas sobre esses ouvintes, Pai, que estão ouvindo ou que vão ouvir, Senhor. Suponha em tuas mãos, Senhor, repreende todo o mal, meu Pai. E cada um possa ser usado poderosamente pelo Teu Espírito Santo, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Abraço a todos, Deus abençoe.